Evangelho, sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o fora. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos meditando o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, o texto do Sermão da Montanha. E em continuidade ao texto de ontem, Jesus dá prosseguimento à reflexão sobre a lei e mostra o quanto a exigência sobre a aplicação da lei, ela aumenta. Como assim, Padre Fábio? Falávamos ontem que Jesus faz com que a lei que anteriormente era interpretada de uma forma muito limitada aos gestos sociais, agora o Senhor a apresenta no seu legítimo compromisso. Lembrem-se, não se trata que Deus havia apresentado a lei da forma como ela era interpretada, porque em nenhum momento no Antigo Testamento se esconde o desejo do Senhor de um coração contrito da parte dos homens, de um coração capaz de amar. Mas, no percurso dos séculos, a lei foi sempre interpretada de uma forma muito pragmática e a regular os gestos do comportamento social, mais do que de ter um caráter penitencial, legislativo penitencial, para levar o coração do homem a uma mudança de mentalidade, a uma autêntica e verdadeira conversão. A purificação que o Senhor procura é de um coração contrito, capaz de reconhecer a grandeza de Deus em sua misericórdia e sua pequenez diante desse Deus misericordioso, confiando-se inteiramente a Ele para tê-lo como único tesouro. Então, quando Jesus, no ensinamento do Sermão da Montanha, mostra essa realidade, não é Jesus quem está agravando ou, por assim dizer, modificando a interpretação da lei ou ainda tornando mais exigente, uma exigência que começa em Jesus. Essa exigência, ela sempre esteve presente, mas no Senhor ela ganha essa luz nova, ou melhor, essa renovação do Espírito de Deus. Mas em que modo? De maneira que agora, pelas palavras do Messias, pelas palavras daquele que é a palavra, a lei vem defendida no seu significado, apresentada aos homens no seu significado e entregue para o cumprimento do seu fim último, que é levar os corações à perfeita comunhão com Deus. Tanto que hoje o Senhor, se tomamos em síntese o texto que foi apresentado, que o nosso desejo por estar na companhia de Deus,
nos céus seja tão forte ao ponto de estarmos preparados e dispostos a perder o que for preciso nessa vida para não perder a alegria de estar em companhia com o Senhor. Às vezes nos impressionamos pelo estilo linguístico usado no texto, em que diz de arrancar o olho, de cortar a mão. Esse estilo linguístico, ele impõe uma força, uma certa severidade sobre as perdas que podem acontecer ou que devem acontecer, segundo a linguagem que Jesus está usando, mas é o fim ao qual se destina essa perda, o porquê dessa perda, o ponto central do texto. Para não ser jogado no inferno, ou seja, para não terminar a sua eternidade longe de Deus. Quando falamos dos olhos e quando falamos das mãos, falamos dentre os dons que o Senhor nos concedeu, dois dons de grande relevância. Aquele que nos permite ver e conhecer as realidades que estão à nossa volta, e por meio da visão, o homem conquista os horizontes que tem diante de si, e ao mesmo tempo, através das mãos, o homem se dá ao serviço. As mãos são a imagem também da criação, tanto que no livro da Gênesis se usa muito a imagem das mãos para retratar o ato criador, não só de Deus, mas do homem no percurso da sua história. Então, nós estamos diante dessas duas realidades. A realidade do desejo do homem de conquistar o mundo e o desejo do homem de agir sobre essa conquista e de colocar a sua inteira vida empenhada no seu próprio viver. E o texto vai dizer, bom, se essas duas realidades te levam a pecar, arranca-as. É melhor viver nesta vida depauperado de algo do que correr o risco de perder o céu. O céu deve ser o desejo maior do nosso coração. E para conquistar a alegria de estar com o Senhor, é preciso colocar de fora tudo aquilo que por alguma razão me impeça. E se participar do céu com o Senhor significa reconhecer humildemente a nossa condição e confiarmos-nos inteiramente à grandeza e à misericórdia do Senhor, vai ser olhando essas duas realidades que nós vamos saber o que cortar da nossa vida. O que nos leva a não aceitar a nossa pequenez e a não amar a pequenez do nosso irmão, o orgulho, a vaidade, a soberba, as ambições que às vezes a vida coloca, que pode me levar a aceitar esmagar o outro para conquistar uma condição melhor na sociedade, no nosso convívio em comum. Essas realidades que impedem que eu reconheça a minha pequenez e a necessidade nela que eu tenho do socorro de Deus, e que essa mesma pequenez da minha humanidade, a pequenez da humanidade do meu irmão, e assim como Deus me ama, eu também sou chamado a amá-lo na sua miséria, na sua pequenez, para que ele possa, conhecendo a misericórdia do Senhor, se entregar também a Ele. Então, tudo aquilo que me impeça nisso, tudo aquilo que me impeça de ser humilde e de reconhecer o meu irmão com amor, deve ser cortado, porque isso pode me impedir de estar com o Senhor na eternidade, unido a Ele. Tudo aquilo que em mim pode me levar a, de certa forma, desconfiar, adiar ou até mesmo desprezar a misericórdia de Deus e o socorro da sua divina providência em nosso favor, ou que me leve a reconhecer, mas que não me leve a amá-lo por isso,
e não me leve a cantar os louvores a Ele. Por isso, essas realidades que vão ser tocadas pelo orgulho, que vão ser tocadas pela soberba, que vão ser tocadas por um senso de grandiosidade que pode acontecer na minha vida na hora de olhar a mim mesmo e as coisas que me foram confiadas, essas realidades devem ser cortadas, porque elas pouco a pouco podem me afastar do Senhor. Lembra que ontem falávamos da indiferença? Um coração indiferente é um coração que vai desprezar pouco a pouco a misericórdia. E essa realidade é uma realidade que deve ser cortada, porque o homem que vive a sua vida desse modo pode acreditar por um instante que está sendo criativo, mas na verdade está perdendo a sua própria vida. Porque nada é possível, como já falamos várias vezes, de bom, de belo e de justo no agir do homem que não seja sustentado pela providência e pela misericórdia de Deus e seus infinitos dons e atributos. Então, ao homem não é permitido, por sua própria condição, a causa do pecado, ele não tem por iniciativa própria e por possibilidade apenas, exclusivamente sua, de fazer o que é bom, mas o faz por uma intervenção da bondade infinita de Deus, do amor infinito de Deus, que continua amando mesmo quando Ele não é bom no seu agir. Deus é fiel no seu amor e na sua bondade e nos chama para si. Reconhecer essa verdade e maravilharmos-nos diante da misericórdia de Deus e prostrados por terra dizer: como sois bom, Senhor onipotente, Criador do céu e da terra. Eu tudo lhe agradeço e entrego em suas mãos. Dai-me a graça de viver nessa vida por ti e por amor a tudo que é amado por ti, e na eternidade a possibilidade de cantar o louvor de ter vivido uma vida assim, para que na minha eternidade, ao seu lado, Senhor, eu possa bendizer junto com os anjos e santos quão grande é o seu amor, quão infinita é a sua misericórdia. E eu sou uma testemunha da grandeza da sua misericórdia, pois estou aqui, Senhor, aos teus pés, por ela. Oh, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que nos impeça a esse hino de louvor, tudo aquilo que retarde esse hino de louvor na nossa vida, não tenha medo de cortar. Corte, porque é melhor viver sem isso que pode parecer agora algo bom do que deixar de estar no céu ao lado do Senhor. Retardar qualquer coisa na nossa vida que manifeste o poder e a glória de Deus já no hoje deve ser algo também a se evitar, a se deixar de lado. Senhor, que desde já os nossos corações cantem a alegria do seu amor e da sua presença no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.